Senhoras e senhores, boa noite. Mobilizar a sociedade e autoridades para a construção de cidades eficientes e que ofereçam aos seus cidadãos transporte sustentável e igualitário é o objetivo do Fórum Cidades, Bicicletas e o Futuro da Mobilidade, idealizado por David Byrne, ex-vocalista e guitarrista do Talking Heads. Em sua primeira edição, o encontro conta com a organização do Instituto Parada Vital e do ITDP, Instituto de Políticas para o Transporte e o Desenvolvimento, e a correalização da editora Amarilis e do SESC, Serviço Social do Comércio. Eduardo Alcântara Vasconcelos, especialista em planejamento urbano e coordenador do projeto Observatório da Mobilidade Cidadã da Associação Nacional de Transportes Públicos, Arthur Alcorta, cicloativista, e Marcelo Branco, secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, se reúnem para o debate junto a David Byrne, mediado por Paulina Chamorro, apresentadora e coordenadora de Meio Ambiente e Cidadania da Rádio Eldorado e da Rádio Estadão ESPN. Durante o fórum, os convidados discutirão sobre como as cidades do mundo seriam se reduzisse sua dependência do automóvel, promovessem sistemas eficazes de transporte coletivo e aumentassem o uso de bicicletas e outros meios de transporte sustentáveis e não poluentes. O Brasil é o primeiro país a sediar este fórum, que passará por mais 7 cidades da América Latina: Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Bogotá, Cidade do México e Guadalajara. Gostaríamos agora de mencionar a presença das seguintes autoridades: Senhor Eduardo Jorge, secretário do Verde e do Meio Ambiente. Senhora Renata Falzoni, apresentadora e ativista do transporte em bicicletas. E Tom Zé, cantor e compositor. Dando continuidade à cerimônia, convidamos ao palco para fazer uso da palavra o professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo. Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao nosso SESC Pinheiros. Com muita satisfação e alegria recebemos todos vocês aqui, amantes da bicicleta, pessoas que desejam uma vida melhor na nossa querida cidade de São Paulo, meu caro secretário Eduardo Jorge, demais autoridades presentes. É com muita honra e alegria que recebemos todos vocês aqui. Naturalmente, nós teremos aqui a oportunidade de um debate mais completo e eu gostaria de fazer essa rápida saudação com o objetivo exatamente de poder dizer do nosso compromisso e do nosso desejo de transformar, de melhorar, de tornar a vida da gente melhor na cidade de São Paulo e na vida inteira e no país inteiro. Por isso, é com muita satisfação que nós, do SESC, recebemos a todos vocês aqui. Essa aqui é uma entidade que realiza os mais diversos projetos, os mais diversos eventos no campo da cultura, da cidadania, do lazer, do esporte, da discussão sobre os mais diversos temas, e, sem dúvida nenhuma, cabe perfeitamente discutirmos a questão de uma vida melhor para todos. Agradeço, portanto, a presença de todos e a presença e o empenho de todas as entidades e pessoas envolvidas na realização desse encontro. No ímpeto de procurar entender e compreender qual o desejo que move os infinitos saberes humanos, traçamos mapas diários na cidade, percursos que, quando atentos, nos levam a reavaliar as nossas percepções. Aquela construção estava ali, cadê a Casa Amarela que nos servia de referência para aquela curva à esquerda? Aonde está o parquinho que recebia a nossa atenção de pai e avô cauteloso? É esta minha cidade, sobre ela se erguem as lembranças que conduzem o espaço imaginário, que me reconheço como um texto urbano que leio na observação visual contínua e próxima,
por vezes esquecendo os passos dados pelo percurso. A cidade como entidade abstrata, enquanto espaço para circulação, trabalho e moradia, se refaz constantemente, mas somente quando sua imagem começa a se deteriorar pela dissolução das relações comunitárias, aproximamos nosso olhar de nossa realidade espessa, criada em meio aos nossos ritos diários. E na aproximação que sobrevém de um outro ritmo de olhar, é que podemos perceber os vestígios de suas ruínas recentes, que ainda cismam em permanecer erguidas nas nossas memórias. Nessa apropriação, buscamos uma nova capacidade de compensar os efeitos que degradam a vida pública e intensificam os esquecimentos da cidade. Sabemos que essa São Paulo, que há 300 anos passou de vila para cidade, conta agora com cerca de 11 milhões de habitantes e cerca de 7 milhões de carros. Necessitamos retomá-la em sua grandeza, com uma efetiva política de circulação que se materializa na interligação das ciclovias com o transporte público e no incentivo às práticas educativas que consolidam o respeito a todos, enquanto pedestre, ciclista ou motorista. Respeito aos valores de inclusão, de cidadania, de participação e de lazer. Para nós, do SESC de São Paulo, restituir a cadência transitória da cidade, constituída de obstáculos possíveis, transforma as pedaladas e andanças em crônicas confeccionadas por caminhos que motivam a cultura nos locais onde nos instalamos. Foi assim que nosso inconformismo ante a voracidade autofágica da metrópole motivou a recuperação de espaços abandonados na metrópole, dando-lhes vocação cultural, como a instalação dos centros culturais, esportivos e de saúde, como o SESC Pompeia, o SESC Belenzinho. No processo educativo e de socialização do espaço urbano, o permanente compromisso pela melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar e tempo livre se reflete nas ações físico-esportivas desenvolvidas pela instituição, como o Clube do Pedal, desenvolvido inclusive aqui no SESC Pinheiros, e o Circuito SESC de Corrida. Pois percebemos que as mudanças de comportamento são construídas e sedimentadas gradativamente e circulam na esfera da coletividade. Com as ações de turismo social que incorporam o espaço urbano em sua perspectiva de patrimônio educativo, além de diversas ações artísticas externas, como o Festival de Teatro de Rua. Tivemos o prazer de editar pela Edições SESC o livro Caminhos, do arquiteto Argos Saturnino, que ao longo de 3 anos e 35 mil quilômetros montou um projeto educativo ao recolher as memórias, as imagens e a escrita atravessando o mundo de bicicleta. Acolhido por cidades, vilas, tribos, casas, montanhas, rochas, mares, veredas, costumes e religiões. Ampliar o acesso das pessoas às manifestações culturais distintas, acreditando na convivência e na sociabilidade, orientadas pela concepção humanista de cidadania. Esses são os aspectos com os quais lidamos e que se enlaçam ao desafio ambiental com os quais a sociedade contemporânea precisa aprender a lidar. A análise sobre as práticas sociais em um contexto marcado pela degradação do meio ambiente envolve indispensável articulação com a produção de sentidos visando a formação de uma prática social apoiada na sustentabilidade. O SESC São Paulo acredita que, ao realizar este fórum, que se desdobrará em outros encontros nas cidades latino-americanas, certamente contribuirá para o diagnóstico de questões voltadas aos passos de uma efetiva integração de ideia. Nos é dada a oportunidade de refletir sobre os caminhos do pensamento, para assim, como menciona Hannah Arendt, podermos definir um novo e esquecido sentido para o saber humano, a coexistência em sua pluralidade infinita. Muito obrigado.
Comunicamos e solicitamos aos cinegrafistas e fotógrafos presentes respeitarem o tempo de 5 minutos iniciais do fórum para a captação de imagens. Dando início ao Fórum Cidade, Bicicletas e o Futuro da Mobilidade, apresentamos para a mediação a senhora Paulina Chamorro, apresentadora e coordenadora de Meio Ambiente e Cidadania da Rádio Eldorado e Rádio Estadão e ESPN. Postos do ofício. Alô, vocês estão me ouvindo? Muito boa noite. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Temos presenças ilustríssimas hoje para debater o que o Danilo falou agora na abertura muito bem. Vamos falar hoje do exercício da cidadania e principalmente do espaço coletivo, como melhor usar isso numa cidade tão problemática como São Paulo. Este fórum foi idealizado pelo David Byrne, que a gente já convida aqui para a mesa, músico, compositor, produtor musical, enfim, dispensa maiores apresentações, e ele acaba também de lançar o livro Diários de Bicicleta, que a gente vai conhecer um pouquinho mais também hoje aqui. Então vamos receber David Byrne. Welcome. Seguindo, vamos compor a mesa, primeiramente, antes das apresentações. Agora vamos receber aqui na mesa Arthur Alcorta, que usa bicicleta como meio de transporte há mais de 40 anos. Foi colunista do Estado de São Paulo de diversas revistas, além de bike repórter da Rádio Eldorado. Vai ser divertido hoje, hein? Agora vamos receber o secretário de Transportes do município de São Paulo, também presidente da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, e da SP Trans, Marcelo Cardinale Branco. Também vai participar hoje deste debate. E, finalmente, para compor a mesa hoje, neste primeiro fórum na América do Sul, vamos receber Eduardo Vasconcelos, é sociólogo, engenheiro civil, doutor em políticas públicas de transporte e também é conselheiro da IDTP. Por favor. Muito obrigada. Bom, vamos começar já rapidamente com as apresentações. Eu só tenho um recado para dizer para vocês. Vocês podem participar com perguntas. Basta levantar a mão que o pessoal da equipe que está nas laterais vai até vocês e anota a pergunta. Essas perguntas vão ser pré-selecionadas justamente porque o nosso tempo é curto e principalmente o David Byrne faz questão que seja muito equilibrado o debate, que todo mundo possa colocar a sua opinião e participar também. Então, bem-vindos a todos. Esperamos todo mundo de cabeça aberta para a gente poder saber um pouquinho mais do uso coletivo da nossa cidade e entender um pouco de boas experiências. Então, vamos começar com a apresentação de David Byrne. Okay. Thank you for coming. Bom, muito obrigado por vir. Does everybody need these headphones? Está todo mundo ouvindo? Funciona a tradução? Se vocês não tiverem os aparelhinhos, acho que lá fora vocês podem pegar. Bom, parece que está funcionando tudo bem, né? Okay. Legal. Olha só, aqui temos uma foto que eu tirei de um avião. Acho que é Dallas, se eu não me engano, ou Houston, algum lugar na América do Norte. É o típico subúrbio norte-americano. Na América do Norte, a classe média, ela mora nesses subúrbios. É bem pouco sustentável, para falar a verdade. Você não pode ir para nenhum lugar sem ter um carro. Você não vai encontrar nenhum vizinho porque todo mundo está de carro e você vai da casa para outro lugar de carro e só. É uma existência bem isolada, bem pouco sustentável. Então eu comecei a me perguntar, como foi que chegamos a este ponto? Como foi que chegamos até aqui?
Aqui, olha só, é uma cidade que existe na Austrália e foi criada por formigas, por cupins. É bem alto, na verdade, são mais ou menos 2 metros de altura. Eles têm uma certa inclinação, então o sol, na verdade, ele não bate de frente, bate de lado. Eles têm um sistema de ventilação, digamos, no topo e bota ar para dentro até o fundo, e ali onde estão, digamos, os bebês crescendo, tem uma temperatura constante, uma temperatura amena, sem precisar de ar-condicionado ou combustíveis fósseis. Ainda não aprendimos a fazer isso. Mas, bom, os cupins já viveram muito mais tempo nesse planeta do que nós. Vamos ter algum tempo ainda para aprender o que eles fazem. Bom, e aqui essa foto, vocês podem ver, é o centro de Los Angeles, bem parecido com o que a gente viu. Aqui vocês veem um desenho de um artista que chama Hugh Ferris. Isso foi feito na década de 20. Ele, quase um século atrás, fez muito desenho, fez vários desenhos com prédios para serem construídos, etc. E ele criava essa cidade imaginária do futuro. Ele foi um dos primeiros a ver essa ideia e botar essa semente na cabeça das pessoas de como poderia ser uma cidade no futuro. Desenhos fantásticos, muito bons. E você pode ver que parece também até um pouquinho aquilo dos cupins, né? Só que em vez de ter espaço no meio desses prédios, o que tem é uma rodovia, uma avenida. Parece até São Paulo, né? Mas as pessoas não entram em contato uma com a outra. Mas alguns desenhos do Hugh Ferris, avenidas enormes, muito largas, prédios gigantes e ninguém por aí na rua. Essa também é uma cidade do futuro que foi imaginada por Frank Lloyd Wright, um arquiteto bem famoso. Ele era um arquiteto e tanto, era muito bom, mas graças a Deus nunca foi do planejamento urbano. Ele imaginava que nós iríamos morar em umas torres isoladas, assim bem no meio de uma fazenda, mais ou menos. Haveria algumas rodovias interconectando as torres, mas, como vocês podem ver, nunca teria o contato de uma torre com a outra. Pelo menos, a não ser que fosse um acidente. A boa coisa disso tudo, desse futuro, é que temos pelo menos alguns pratos voadores, né? Parece que tem algumas aeronaves aqui bem divertidas. Aqui mais uma proposta de um outro arquiteto, também engenheiro. Ele chamava Buckminster Fuller. You can take your heads off, maybe you want. Fica mais fácil falar assim. Então, esse aqui do Buckminster Fuller era a proposta que ele tinha para o Harlem, aquele bairro de Nova York que vocês conhecem talvez. E ele propunha que os residentes deviam viver nessas torres de esfriamento gigantes, uma coisa assim. Nunca, logicamente, foi construído, ainda bem. Harlem agora é um bairro que ainda existe e está passando por essa revitalização. E agora é um lugar e tanto para morar. É muito bom. E está a cada ano melhor. Mas não tem torres nem nada desse tipo. Esse aqui é o mais famoso e talvez o mais influente dessas propostas do começo do século XX. Isso foi chamado a Cidade Radiante e foi proposto pelo arquiteto Le Corbusier e, semelhantemente às demais, ele imaginou que todo mundo viria em torres altas e que estariam separados por rodovias e por áreas de gramado também. E foi
E se disse que ele disse devemos matar as ruas. Bom, as ruas, para ele e para muitos outros nesse período, eram muito caóticas. Não gostavam desse tipo de caos, não dava para controlar, não havia ordem. Havia acidentes demais e coisas aleatórias acontecendo. Então pensaram que talvez fosse melhor eliminar esse tipo de vida que acontecia nas ruas. Então propuseram esse tipo de coisa. Então, era uma ideia bastante influente, aliás. Isso aqui é uma proposta feita pela General Motors. Isso aqui é da Feira Mundial de 1939 e no stand deles eles mostraram isso, que a população andaria nesse módulo. Era um modelo da cidade do futuro e as pessoas se deslocariam. Teria muitas vias para carros e não muita possibilidade para interação humana. Mas era muito boa para carros. É claro que era General Motors, eles fabricam carros, então não era assim uma surpresa, né? A General Motors também era a empresa maior de todas no mundo na época. Então, como eles fizeram uma proposta assim, esse tipo de propaganda era uma coisa que exercia muita influência. As pessoas pensavam, sim, é assim que tem que ser as nossas cidades. E, é claro, e tornou-se verdade. Isso aqui é o centro de Los Angeles. Isso aqui é o centro de Nova Orleans. Nós estamos acostumados a outras imagens de Nova Orleans, além da enchente do Katrina, é claro, mas em muitas cidades dos Estados Unidos e outras cidades do mundo, as cidades são cortadas por essas vias, esses viadutos. Isso aqui é o centro de Austin, no Texas. Eu já andei de bicicleta e eu exploro as cidades e eu descobri que eu me deparo com algo assim e não tenho para onde ir, eu tenho que virar, tenho que voltar. Isso aqui é o centro de Houston, às 11 da manhã, num dia de semana, num dia de trabalho. Há talvez 4 pessoas na rua. E olhei pela esquina, havia mais pessoas na esquina também, mas eram os fumantes. E muitas cidades dos Estados Unidos, há muito espaço na cidade que é dedicado não somente ao carro, como rodovias, mas também para estacionamento. Então, se cada um tiver que dirigir para o trabalho ou para casa, então é preciso botar o carro em algum lugar, não é? Então, muito espaço é dado ao carro. E isso é essencialmente um espaço morto na cidade. E talvez na área rural, mas no meio da cidade, isso realmente é um espaço morto. E nada acontece. Não há interação, não há lojas, não há compra e venda, não há música. E, bom, e é um certo desperdício ter isso no meio de um centro urbano. Como resultado dessas políticas, algumas dessas áreas, como são tão mortas, terminam morrendo de fato. Então, isso aqui é um shopping center. Tem um website chamado shoppingcentersmortos.com, deadmalls.com. São retratos de shopping centers vazios. Isso aqui, bom, isso aqui não é o Rio. Bom, então, eu rodei de bicicleta por aí e eu estava em Newcastle, uma cidade no norte da Inglaterra. Eu estava margeando o rio, aí eu me vi num tipo de rodovia, não tinha ninguém lá, mas eu vi esse cartaz que diz: qualquer coisa que você diga pode ser desconsiderada e usada como evidência. É claro que não havia ninguém ali para ouvir o que eu tinha para dizer. Mas havia um certo antagonismo entre os poderes que controlam a cidade e as pessoas que vivem na cidade.
Era como se as pessoas que gerenciassem a cidade não confiassem nas pessoas que moram na cidade. Precisavam observá-las e tomar cuidado com o que dissessem. Isso é um outro cartaz na Inglaterra que diz que estamos seguros porque estamos sendo vigiados por câmeras de controle e 50 internas de TV. Bom, isso parece que é uma coisa de George Orwell, 1984, mas não é, é verdade. Digamos, é um pôster bonito na sua maneira surreal, mas também é um tanto assustador. Eu acho que esse tipo de atitude antagônica tem um efeito negativo sobre a cidade. Isso aqui é centro de Cleveland, Ohio. Eles também tinham uma indústria do aço aí que faliu, mas muita da cidade já está abandonada. Então, não tem que ser desse jeito. Aqui nós temos, fisicamente, curiosamente, não há tanta diferença entre essa foto de Cleveland, Ohio, e essa aqui de uma bela plaza na cidade italiana. A diferença, na verdade, não é tão grande. Você pode tornar essa rua de Cleveland em algo assim. Não está tão longe assim. Isso aqui... Eu estou andando de bicicleta e segurando a câmera ao mesmo tempo nessa cidade italiana. Não é uma cidade grande como São Paulo, é uma cidade pequena. E os carros não são proibidos, mas as ruas são estreitas. É difícil dirigir um carro na cidade assim, não é conveniente. Às vezes as pessoas têm que fazer entregas, sim. Bom, um pássaro quase me atingiu, mas a maioria das pessoas na cidade usa bicicleta, os jovens, velhos, avós, e os outros andam. Em alguns lugares não tem muita vida nas ruas. Los Angeles é um lugar, uma cidade americana típica, onde as ruas são vazias a maior parte do tempo, a não ser pelos carros. Eles descobriram que se você faz uma rua artificial, as pessoas gostam. Isso aqui é um shopping em Los Angeles e fizeram que parecesse uma rua numa outra cidade. E as pessoas podem andar pela rua. É bastante popular. Isso aqui é São Paulo. Bom, por causa da densidade da cidade, existem muitas possibilidades. Dá para ser positivo. Você vê pessoas em todos os lugares. Há muita possibilidade para essas mudanças, que aconteçam esses desenvolvimentos. Isso é mais difícil na cidade como Los Angeles, por exemplo. E eu saí bicicletando por aí, Praça da Sé, e tem muita vida nas ruas. Bom, tudo bem, talvez seja um pouco sujo no centro, mas na verdade é uma área bonita. E eu posso imaginar que talvez daqui a não muitos anos, essa seja uma área muito aprazível de se morar, porque tem muita vida. Isso aqui é uma outra foto da mesma área. Isso aqui é aqui perto, não é? Vila Madalena. Uma outra área com ruas menores e muita gente andando nas ruas. Uma área legal. Isso aqui é a cidade do México. Eles fecharam algumas ruas. E isso aqui é Curitiba. Talvez eu acho que vocês conheçam isso aqui, que alguns anos atrás o prefeito iniciou um programa de ônibus de alta velocidade para aliviar os engarrafamentos. Era mais barato que fazer trens e funcionou bem e tornou-se um modelo em outros lugares do mundo.
É assim que funciona na estrada. Os ônibus têm a faixa seletiva. Isso aqui é uma proposta imaginária para Times Square, em Nova York. Não sei se isso um dia vai acontecer, mas parece bem. Mas as cidades podem ser transformadas de diferentes maneiras. Isso aí é o que é o Afro-Reggae. Vocês devem conhecer isso aqui também. Uma cidade pode ser transformada pela cultura. Isso aqui foi um artista holandês. Artistas holandeses que começaram uma série de pinturas em algumas favelas. A arte já transforma a maneira como as pessoas se sentem com relação ao lugar onde moram. Muito bem. Mais uma vez eu saio por aí, eu vejo que é uma maneira legal de conhecer uma cidade. Isso aqui é Utrecht, na Holanda. Isso aqui são os prostíbulos. É uma área bonita. Esses prostíbulos flutuam na água, como barcas. É bonito, sim. E eles dizem para segurar a mão da criança. Eu estava andando de bicicleta e eu vi essa banda tocando na rua em Nova York. Eles são bem jovens e eles não são muito bons. Então, eu percebi que quanto mais as pessoas andam de bicicleta, e elas também precisam de lugar para estacionar, assim como acontece com carros. Isso aqui é o estacionamento de bicicletas na China. É impressionante, não é? Isso aqui é um estacionamento de bicicletas em Amsterdã. As pessoas, de alguma maneira, as pessoas encontram as bicicletas e conseguem tirar. Isso aqui é o estacionamento de bicicletas na Nova Zelândia, Nova York, Tóquio, onde fazem um prédiozinho e aí você pode pôr a bicicleta aqui de graça. Ninguém nem tranca as bicicletas. E muitas cidades estão fazendo um programa de compartilhamento de bicicleta para aliviar engarrafamento parcialmente e por outras razões. Isso aqui é um programa em Paris, que também foi feito em Montreal, em Minneapolis, em Washington, em Londres, talvez outras cidades que eu não tenha tomado conhecimento ainda. Eu tentei em algumas cidades e funciona bem. Se você não percorrer uma distância muito longa todo dia, é de graça. Se você faz coisas de meia hora, ou ir ao trabalho e fazer compras, coisas que não forem muito longe, funcionam muito bem. Algumas dessas cidades precisaram fazer ciclovias, faixas para bicicletas. Então, isso dá um pouco mais de segurança. Isso é em São Francisco, Nova York, aqui, onde eles põem os carros. Os carros que estacionam, eles são, digamos, uma proteção entre a bicicleta e a rua. E, interessantemente, à medida que mais pessoas andam de bicicleta, há menos acidentes. Então, quanto mais pessoas andam, mais seguro se torna. Você pode pensar que seria o contrário, que mais pessoas morreriam, digamos, porque os carros seria um pouco perigoso andar entre os carros, mas na verdade funciona. É uma boa notícia. Tá? Bom, eu vou pular isso aqui. Bom, algumas cidades estão construindo parques sobre as vias, que significa que a rodovia não é mais aquela coisa que divide, não vai dividir a cidade da maneira como faz em muitos lugares. E aqui alguém fez um Photoshop para imaginar uma rua em Los Angeles se fosse mais estreita,
parece mais convidativa, mais sombra, mais possibilidade de atravessar a rua, mais incentivo para ver o que está do outro lado. E por último, às vezes eu digo às pessoas que eu pedalo até o trabalho, eu também pedalo para visitar amigos, para sair à noite, e dizem, tudo bem, mas eu não poderia fazer isso. Então, eu dou alguns exemplos. Essa aqui é a pessoa que preside a Louis Vuitton, é uma marca de luxo. Ele vai pedalando para o trabalho em Nova York. Esse aqui é o presidente Obama. Ele precisa talvez de uma bicicleta mais bonita, com mais estilo, né? Frank Sinatra, Sidney Poitier, Humphrey Bogart, de bicicleta. Não é um filme. Eu não acho que ele tenha pedalado em filmes. Tennessee Williams, de bicicleta, ele parece muito contente. Eu acho que eu nunca o vi tão feliz. Esse aqui é Brian Jones, que era dos Rolling Stones. E, por último, Brigitte Bardot. E se virmos mais mulheres em bicicleta, é claro que os homens vão seguir. Isso foi isso. Muito obrigada ao David Byrne, uma delícia a gente acompanhar essas viagens que ele fez e está fazendo ainda pelo mundo. Muitas dessas experiências estão contadas no livro Diários de Bicicleta e a gente pôde acompanhar um pouquinho aqui dessa experiência. Eu vou aproveitar que o pessoal está trocando equipamento para a próxima apresentação do Arthur Alcorta e vou fazer uma pergunta. David, me ouve? Ok? Quais são as outras cidades que o Fórum vai apresentar este debate aqui na América do Sul? For this forum. Vão ser algumas cidades, o mesmo formato, com diferentes pessoas. Amanhã eu vou pegar um avião para Buenos Aires, se o vulcão me deixa, né? E depois vou para Santiago, para o Quito, Lima, Bogotá, Cidade do México, Guadalajara. Muitas. Lembrando, a lot of cities, right? Okay, sorry. Go ahead. A América Latina está mais preparada para essas mudanças, eu acredito, comparado com a América do Norte. E as prefeituras, você sente que elas estão preparadas para acolher o debate, as ideias? Pergunta para eles. Okay. Muito bem, só lembrando mais uma vez, quem quiser fazer perguntas a todos que estão aqui na mesa hoje, basta levantar a mão, o pessoal que está pelas laterais vai até vocês e faz a anotação da pergunta. No final de todas as apresentações, a gente parte para o debate. Já está ok para a apresentação, Arturo? Ok? Então, vamos então à apresentação do Arturo Alcorta. Com você. Posso ir para lá ou não? Pode. Ok. Eu vou sentar no lugar do David Byrne agora. Boa noite a todos. Eu sou Arthur Alcorta. É um imenso prazer, tendo trabalhado na questão da mobilidade das bicicletas e hoje em dia de bicicletas e pedestres e deficientes, tá? Ver um auditório cheio como esse é muito bom, muito bom. Vamos lá. Primeiro eu quero... Ops! Você mudou de cabelo, eu vi. Eu quero agradecer ao David Byrne pela organização e tudo mais, e pelo teatro cheio. Tá? É extremamente importante que pessoas como ele
pedalem. Eu não sei se você ficou sabendo que o McCartney pedalou aqui em São Paulo. Tá? E, infelizmente, eu não levei ele para pedalar. Ele veio, pegou uma bicicleta e saiu pedalando pela cidade. Bem-vindo a São Paulo, Brasil. Vamos lá, Nova York. Eu tive em 94 em Nova York e eu, ironia do destino, eu acabei de voltar de Nova York. Tá? E fiquei extremamente impressionado com as modificações que a cidade sofreu. Extremamente impressionado. Eu tenho acompanhado a situação do desenvolvimento da questão de bicicleta em Nova York. Tá? Esse daqui é o último mapa que eles publicaram das rotas cicláveis. Arturo, só um segundo que a gente está tentando. Pelo menos eu estou vendo. Eu estava procurando Nova York aí, não estava achando. Ô, tio. Bom, eu não sei cantar, tá, pessoal? Você, tcharam. Isso vai ser tirado do seu tempo, Arthur Alcorta. Vai firme, vai firme. Quando eu trabalhava na Rádio Eldorado, eles ficavam me cobrando o tempo inteiro. Você já sabe o que eu estou falando. O que é? F5. É uma incompatibilidade de máquinas que a gente estava tentando solucionar hoje aqui. Bom, então, deixa eu ir falando sobre Nova York, e daí eu passo os slides rápidos para a gente não atrasar. Na realidade, eu venho acompanhando a situação de Nova York há um bom tempo, tá? Isso é parte do meu trabalho. E realmente eles tiveram um desenvolvimento inacreditável na cidade, principalmente porque o Giuliani, eu não me lembro há quantos anos atrás, ele tinha um problema tão sério com os kick-silvers, com os entregadores de bicicleta, os bike messengers de Nova York, que ele tentou, efetivamente, proibir a bicicleta dentro de Nova York, e a sociedade disse, não vou proibir. Tá? Não vamos proibir. E logo depois, justamente contrários, decidiram reverter a situação de Nova York. Muito pelo contrário, se tem bicicleta, vamos pôr a bicicleta dentro. Aliás, na realidade, Nova York vem sofrendo um processo, acho que vai demorar, vem sofrendo um processo de humanização que é impressionante, impressionante. E eu voltei aqui para São Paulo profundamente deprimido com a falta de capacidade que nós, brasileiros, temos de transformar a nossa vida, o paulistano em particular, para uma vida melhor. Eu fiquei muito assustado. É a coisa que mais me assustou em Nova York. Eu tive a experiência de Paris, num espaço de tempo curto, de Paris, Amsterdã, Utrecht, Barcelona, tá? E agora Nova York, e realmente a incapacidade que nós temos de transformar a cidade para o bem é uma coisa assustadora. Eu vou seguir sem apresentação mesmo, espero que uma hora consiga entrar. O que acontece com a gente? Eu acho que a gente perdeu a noção, eu não acho, tenho certeza absoluta, que a gente perdeu a noção do que seja mobilidade. Isso, a gente só vai entender o que é mobilidade se a gente conseguir entender o que é uma cidade. E, infelizmente, o paulistano perdeu essa noção do que é cidade. Nós temos uma cidade que é uma das cidades mais ricas do mundo em arquitetura, em grupo social, etnias, diferenças daí para fora, que está sendo usurpada há décadas. Há décadas, literalmente. Como é que se constrói uma cidade?
Antes de falar de mobilidade, a gente tem que se perguntar como é que se constrói uma cidade. Qualquer cidade tem que ser construída. A cidade surgiu por causa da união das pessoas. Para viver mais fácil, para sobreviver. E desta união, tá, começou a se resolver uma série de problemas de mobilidade. Os problemas que a gente tem em São Paulo não são novos. Se vocês não sabem, rodízio foi feito pela primeira vez na Roma Antiga. Tá? Então não tem novidade nenhuma. Tá? Qual é a questão? A gente perdeu a noção de como construir uma cidade, de como a gente pensar no futuro da gente. Éric Ferreira, que é um professor, é um doutor, professor de faculdade, ele diz, ele tirou de alguém, que nós nos acostumamos com o ruim. Infelizmente. Então, o que acontece hoje em dia? A gente não consegue mais pensar com inteligência a cidade. A gente não consegue mais pensar com união, com estrutura. Conseguiu? É simplesmente inacreditável. O David falou sobre o exemplo de Curitiba. Tá? É simplesmente... Muito obrigado. Então vamos lá. Tá? Só um segundinho já entro no ritmo da palestra. Tá? A gente não consegue, é inacreditável que tendo uma cidade como Curitiba, que deu uma série de respostas para o mundo inteiro, a gente não consiga pegar os próprios exemplos, tá? Os exemplos bons e ruins, e transformar isso numa cidade melhor para a gente. Então vamos lá, vamos passar bem rápido. Espera aí. 1, 2, 3, 4, F5. Não. Espera aí, só um segundo. Tá? Nova York, esse era o mapa que eu estava dizendo, tá? E eu vou passar rapidíssimo as fotos. Tá? Esse mapa aqui, se vocês pegassem esse mapa de 7, 8 anos atrás, vissem a quantidade de rotas que tinha e de ciclovias, é impressionante a diferença. Tá? As ruas bem calçadas, largas, bem tratadas, uma quantidade absurda de gente. Eles são normais como a gente, param no meio da faixa de pedestre, tem 1000 problemas. Essa bicicleta pedal aqui discutiu com aquele táxi, quase saíram no tapa. Tá? Mas a cidade está muito mais bem resolvida. O pai dessa criança simplesmente largou o carrinho no meio da rua, não estava preocupado. Como qualquer cidade grande do mundo, existe uma quantidade de roubo absurdo de bicicleta, mas você vê bicicleta parada em toda Nova York. Tá? Eles estão aprendendo com os europeus o que é uma bicicleta, que é diferente da mountain bike normal, tendo problema com as bicicletas elétricas. Tá? A gente fez uma piada, é o seguinte: você compra uma bicicleta dessas daqui e você ganha de presente 2 chineses, um para levar a mercadoria e outro para cuidar da bicicleta, porque eu nunca vi tanto chinês com bicicleta quanto lá. Tá? A cidade está inteirinha marcada com essas ciclofaixas, muita criança na rua, o pai com criança andando sem preocupação. Eu estava perguntando para o David lá dentro como é que eles aguentam um metrô tão sujo. Tá? O metrô é imundo, funciona direito, mas é literalmente imundo. Tá? Você tem as pontes ligando Brooklyn, por exemplo, com Manhattan, cheio de gente, e daí você tem o que ele estava falando, que são justamente essas ruas que foram redimensionadas para as pessoas. Eu recomendo seriamente que todos vocês vejam um vídeo chamado Ruas Sustentáveis de Nova York, do Sérgio Abranches, que mostra o início desse processo. Tá? A intenção é trazer quanto mais gente para as ruas, e Nova York está lotada em tudo quanto é canto. Ó, David, que você estava falando. Isso é fantástico, isso daqui é uma rua, as pessoas estão sentadas no meio da rua. Isto também é uma rua, na hora do almoço. Tá? Tem vida nas ruas. Tá? Isso daqui é uma coisa muito bacana, que é um elevado, que tinha um trem que eles estão recuperando. Como é que chama, David? David, how is the name of this?
It's called the High Line. It was a former railroad that delivered food and supplies to, but it was abandoned and now they turned it into a park. Tá? Então, isso é fantástico, você vê como está sendo aproveitado. Isso é uma ciclovia à beira do rio, tá? Com restaurante, com gente andando, com liberdade. Isso é Harlem, tá? Eu adorei essa imagem. Tá? A cidade completamente cheia de taxistas, tá? Pedestres no meio. E esse cara está sentado no meio de uma avenida, tá? Num banco. Tá? O ar é limpo. E aí eu tiro o chapéu, Eduardo Jorge, para o trabalho que você fez, tá? Da questão de limpar o ar. Quem sai daqui de São Paulo e vai para cidades periféricas tem uma diferença de ar tremendo. Tá? Então, vamos lá. Como é que você consegue? Minha cara Laura Seneviva, que é uma das grandes pensantes aqui de São Paulo, diz uma coisa: você só constrói uma cidade a partir do ponto que você tem legitimidade. Legitimidade significa pensar em tudo, não só num setor como a bicicleta, mas pensar em todos, inclusive, tá bom, o carro, vocês querem fazer o carro inimigo da bicicleta, que eu não faço, tá? Vocês têm que pensar nele para construir a questão da bicicleta. Bicicleta, pedestre, carro, moto, blá, 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 tudo, tá? E pensar em todos, não só no teu setor, tá? E tem que construir uma cidade vendo o que foi a cidade ontem, respeitando, tá? O que ela precisa hoje e construir um futuro para essa cidade, tá? Um futuro que tenha resultados literalmente perenes. O ideal seria que a cidade tem movimento, se movimenta, que o resultado fosse um resultado que daqui a 50 anos os netos de vocês olhassem para vocês e dissessem: nossa, que coisa bacana. Tá? Vamos para São Paulo. Tá? O problema de São Paulo é absolutamente falta de projeto. Tá? Você tem uma área aqui que é o Parque do Povo. Quem pesquisar como é que foi a história da criação do Parque do Povo, já tem uma coisa de uso de espaço urbano que valeria a pena ser pensado, que tem muito a ver com mobilidade. E esse vermelho é uma área pública, que hoje em dia é público, um terreno público, que a Câmara dos Vereadores aprovou o outro dia à venda. Tá? Tem a PAI, tem um teatro, tem uma biblioteca municipal, tem coisa de saúde, etc, etc e tal, e a sociedade ficou absolutamente quieta. Isso me impressiona. Silêncio total e absoluto pela perda desse terreno. O que tem a ver com mobilidade? Tudo. Porque não dá para carregar mais essa área. Nessa foto aqui, se eu pegasse o Marcelo e a gente começasse a discutir os problemas que tem essa área, são monstruosos de grande. Monstruosos. A sociedade é que se omite e não diz o que tem que se fazer com esse terreno. Tá? E como isso, tem uma série de outras discussões, boas ou não, tá? Que literalmente a gente não faz. Pouca gente conversa a respeito do monotrilho, Itaquerão, ponte estaiada, o custo das pontes estaiadas, o que se faz com as novas marginais, qual é a perspectiva que a gente tem que ter para o futuro, tá? Os problemas que tem da ciclofaixa, quais são as vantagens e desvantagens, tá? O projeto da Celso Garcia, que foi gastado uma tonelada de dinheiro pelo ITDP para fazer a nova Celso Garcia, deixa deteriorada, não faz parte. O córrego limpo da Sabesp, a urbanização no entorno, a criação dos parques lineares, o projeto metropolitano, a cidade de São Paulo não está isolada, é uma região metropolitana. Tá? O Parque da Integração, que foi feito e que não foi terminado também, e a sociedade não dá nem um pouco a importância. Talvez seja o maior parque linear do planeta. Tá? Trem-bala nem vou falar, porque trem-bala tem muita gente que diz que é politicamente incorreto falar. O resto vocês leiam no jornal. Né? 5 minutos, Arturo. Não, eu já deveria ter terminado, desculpe. Tá? Existe, de fato, uma falta de interesse da gente e uma falta de discussão. Uma das razões é que a informação que a gente pega para as coisas da gente é uma informação muito precária.
Tá? E a imprensa, hoje em dia, infelizmente, está empobrecendo muito o nível de informação dela e o nível de discussão que está tendo. Tá? E mesmo as coisas que são bacanas, gostosas, que é o chique, o que é in, o que é alto, o que é trash, tá subvertido. Os valores da gente estão subvertidos, infelizmente. Tá? E daí a gente vem para esse seminário que a América do Sul, eu conheço outras cidades, eu conheço os trabalhos que estão fazendo no Chile, em Quito, eu estou acompanhando, eles estão fazendo trabalhos belíssimos, tem uma luta muito grande, é muito importante que pessoas como o David Byrne estimulem essa discussão e que encham teatros. Tá? E daí fica a pergunta, qual é o futuro da mobilidade que vocês querem? Se vocês não tiverem informação correta, a formação de uma cultura com qualidade, participação efetiva e principalmente cidadania, a gente não vai construir mobilidade nenhuma. Cidadania, eu critico a cidadania do paulistano pela imundície que é essa cidade, que é inconcebível. Inconcebível, tá? E daí eu faço um convite a todos vocês. A gente podia pegar esse teatro aqui e eu pergunto quantos viriam para uma possível apresentação da Meli Malatesta. Quem é Meli Malatesta? Meli Malatesta é a responsável final pelos projetos cicloviários aqui em São Paulo. Se o trabalho dela não for acompanhado, os trabalhos bons, os pequenos erros, as correções de trabalho, o trabalho que está sendo feito dentro da CET, o que ela tem de comunicação com o Marcelo, que é secretário, não vai funcionar. Quando o Marcelo entrou, houve uma pequena vaia com relação a ele. Eu trabalho com os três poderes, com todo mundo, com os cidadãos. Se vocês não tiverem ouvido para ouvir o que os responsáveis pela questão da bicicleta, não motorizados, ou transporte de automóveis, ônibus daí para fora, e não souberem criticar direito, nós não vamos construir um futuro. Muito obrigado. Obrigada, Arturo. Obrigada ao Arturo, exatamente. Ele, que é um dos responsáveis, a gente viu aí pelo site Escola de Bicicleta. E vamos ver se agora, para a próxima apresentação do secretário, a gente pode entrar. Vai funcionar? Vai funcionar? Minha apresentação tinha exatamente 14 minutos, eu treinei, e eu peço desculpas pelo estourar o tempo, tá? Não funciou. Vamos agora, então, à apresentação do secretário de Transportes do município de São Paulo, também presidente da CET e da SP Trans, o Marcelo Branco. Lembrando mais uma vez que vocês podem participar logo depois da apresentação, terminando então com o Eduardo, nós vamos ler as perguntas, vocês podem levantar a mão, o pessoal da equipe aqui do SESC vai até vocês para recolher a pergunta. Vamos fazer, lógico, uma pré-seleção para que seja bem equilibrado o debate, tá certo? Vamos agora torcer para que dê tudo certo. Pode cortar aqui, Greg. Muito bem. É com o senhor, secretário. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer a vocês o convite. E eu tinha feito uma apresentação muito mais no sentido de mostrar a ciclofaixa de lazer, o funcionamento, mas eu acho que aqui o que cabe é mais uma conversa, e eu queria seguir até um pouquinho no roteiro do Arturo, para que a gente mais mostre conceitos e ideias do que discutir efetivamente os projetos da cidade. Mas eu vou passar rapidamente. Quis começar com essa frase
do Yangel, que eu acho que é extremamente, demonstra o que a gente deve discutir aqui, que é a capacidade das pessoas ou dos projetistas, das pessoas que pensam a cidade, ou da incapacidade de pensar a cidade para as pessoas, que é o mais importante. E então, ligando na palestra que o Arturo fez aqui, eu acho que realmente a construção das cidades é extremamente importante. Então, essa incapacidade histórica é demonstrada na cidade de São Paulo. Quer dizer, hoje, se nós quisermos ter uma cidade mais voltada para as pessoas do que para os veículos, nós precisamos reconstruir a cidade, tá certo? Quer dizer, essa falta de planejamento que houve, a falta de entendimento de que a cidade é das pessoas é que levou à realidade que nós encontramos. Essa reconstrução, na minha visão, ela tem que retornar a esse princípio de utilização da cidade pelas pessoas e não dos veículos. É uma tarefa extremamente difícil? É difícil, é realmente muito difícil, porque você está com a matriz de transporte voltada para os veículos, né? Nós temos hoje 55%, olhando todo o transporte motorizado, 55% no transporte público, já foi menos, e 45% em carro, em veículo individual, o que é uma extravagância, né? Esse modelo de transporte, de você ter um volume de viagens como você tem na cidade de São Paulo, em torno de 8 ou 10 milhões de viagens por dia, é um modelo falido no mundo inteiro. Quer dizer, as cidades que optaram por investimento em viário para veículo, para individual, para transporte individual, chegaram num ponto de colapso, ou tão próximo dele como a cidade de São Paulo também chegou. Então, eu acho que aqui nós tem um administrador, um professor de administração americano chamado Joel Barker, que tem uma frase que me parece que é o que cabe para os como nossa meta e nossa forma de pensar a cidade, que é a seguinte: quando ele faz ele é especialista em planejamento estratégico de empresas, e ele diz que a primeira questão que ele coloca para os administradores é deles pensarem o que não pode ser feito na sua organização. Quer dizer, você já quebrar os seus paradigmas pensando aquilo que não pode ser feito, porque se você pergunta o que pode ser feito, o administrador tradicionalmente começa já a colocar as restrições, dizendo: eu não vou falar isso porque isso aqui vai ser muito difícil, aquilo também é impossível. Então a pergunta é o que não pode ser feito, mas se pudesse ser feito, mudaria o futuro da sua organização. Essa é a frase, a pergunta que a gente tem que diariamente fazer na cidade de São Paulo. Quer dizer, o que nós não podemos fazer na cidade, mas que se conseguíssemos fazer, mudaria o futuro da nossa cidade. E fazendo essa pergunta diariamente, nós temos uma estrutura, e vocês conhecem tão bem quanto eu, ou até mais do que eu, que é a SP Trans, e particularmente vocês conhecem a CET. A CET foi uma empresa cuja cultura foi feita historicamente numa direção de mobilidade através dos veículos, através do transporte individual por carro. Quer dizer, essa é a cultura. A CET foi feita na década de 80, o Arturo já estava bolando ciclofaixa e ciclovia em 82, na criação da CET, mas a CET foi feita numa época em que se imaginou criar uma empresa para dar fluidez para o tráfego, exclusivamente isso. Então, essa é a cultura da companhia, e a cultura é difícil de você mudar uma cultura, né? Então, esse é o desafio que nós colocamos para a CET todos os dias. O Irineu, que é o diretor de planejamento, está aqui hoje, ele sabe que essa pergunta eu faço para ele toda semana. E o que você, CET, que está treinada, foi criada para cuidar da mobilidade através do veículo individual? Não vamos nos enganar, a CET foi criada para isso, tá certo? O que vocês acham que nós poderíamos mudar no futuro da cidade, ou que é impossível fazer hoje, e que poderia mudar o futuro da nossa cidade e da mobilidade da cidade? Dentro desse espírito é que nós conseguimos, eu sei que é na minha visão, como na de vocês, muito mais
reforçado o que eu vou dizer. Na minha visão, é muito tímido, mas dessa forma é que nós estamos conseguindo avançar com a ciclofaixa de lazer, que eu acho que é um ganho do ponto de vista de compartilhamento. Eu realmente acredito que o caminho para você dar o direito para as pessoas circularem de bicicleta, quer dizer, eu não preciso ter a visão de que a mobilidade na cidade se dará em 5 anos ou 10 anos através da bicicleta, mas eu tenho que dar o direito das pessoas que querem circular dessa forma, que circulem de forma segura e que tenham o seu espaço. Essa é a visão. Então, se você imagina que não é possível fazer, e essa é a cultura da CET antigamente, ou é o que nós queremos mudar e temos colocado esse pensamento, o que vocês acham que não dá para fazer na cidade, mas que se fizesse, você conseguiria abrir o espaço, ceder o compartilhamento para todos aqueles que têm o direito de circular nas vias, né? Esse é o exercício que nós temos feito semanalmente. Acho que a ciclofaixa de lazer, ela vem nesse sentido porque ela permite essa interação entre os motoristas e os ciclistas. Então, eu acho que a ciclofaixa de lazer, apesar de ser só aos finais de semana, agora nós estamos ampliando para o feriado, mas, enfim, apesar de ser pontual, ela tem esse mérito de você criar o exercício ou gerar a possibilidade desse exercício de compartilhamento das vias. E estamos implantando na próxima semana, devemos inaugurar, não sei se quem teve a oportunidade de ver, já está sinalizado, ou 90% sinalizado, a primeira rota de bicicleta da cidade, que vai ser feita num bairro, e nós estamos optando por um bairro inteiro para fazer o primeiro modelo, e eu gostaria, e vou fazer isso, quero ampliar para outros bairros e para a cidade como um todo, se for assim possível. Mas a quebra desses paradigmas é fundamental. Mais do que o pensamento da circulação de bicicletas, é você abrir as vias para os pedestres. Quer dizer, esse esforço que nós temos feito de respeito à faixa de pedestre, de priorização da vida das pessoas em detrimento até da mobilidade. Quer dizer, quando as pessoas perguntam, olha, secretário, mas se você aumentar o tempo semafórico, ou se você fizer essa reprogramação semafórica que nós estamos fazendo agora em 425 pontos, pretendendo ampliar isso para mais de 1.000, isso não pode gerar alguma lentidão? Eventualmente pode gerar uma lentidão, mas é uma opção. Quer dizer, a cidade tem que fazer uma opção pelas pessoas e não pelos veículos. Volto a dizer, é uma dificuldade, é um paradigma, uma reconstrução de um pensamento histórico, né? Mas nós temos que dar os primeiros passos e temos conseguido isso através de um convencimento, inclusive dos técnicos da CET. Hoje nós temos um ambiente muito mais favorável a essas discussões do que tínhamos há algum tempo atrás. Então, eu mudei aqui a nossa apresentação, ia mostrar a rota, acho que é importante até mostrar a rota de bicicleta que nós estamos fazendo no Brooklyn, enfim, para que todos conheçam, mas acho que o que cabe é realmente essa colocação de que, fundamentalmente, nós temos que buscar o compartilhamento. Eu conversei algumas vezes com o Tiago, aqui está muita luz na cara, não dá para saber onde é que ele está exatamente, mas dessa visão de que eu acho que as ciclofaixas, elas têm o seu espaço, quer dizer, nós devemos implantar algumas ciclovias, algumas ciclofaixas, mas eu acredito fundamentalmente no compartilhamento. Eu não acho que a solução para a cidade de São Paulo é ter a faixa segregada em todas as vias e na cidade como um todo, e sim você criar a oportunidade e a possibilidade, mais do que a oportunidade, de que as pessoas que querem circular a pé ou de bicicleta sejam respeitadas, principalmente, obviamente, pelo veículo, que é o mais forte, né? Essa relação é desigual, e em relações desiguais na humanidade a gente tem que proteger aquele que é mais fragilizado. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Acho que tem mais o formato aqui dessa apresentação, e aí deixar à disposição para as perguntas logo em seguida. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada ao secretário Marcelo Branco, secretário de Transportes do município de São Paulo, presidente da CET e da SP Trans. Lembrando, então, que vocês podem fazer suas perguntas, só levantar a mão. E, no final, depois, agora, do Eduardo Vasconcelos. Ele também, você abdicou da sua apresentação, né, Eduardo? Então tá joia. Só uma coisa que eu queria destacar, há muito tempo eu entrevistei, não muito, há uns 2 anos, o Henrique Penhalosa, inclusive amigo do David Byrne, de pedaladas, e também presidente do ITDP, né? E ele tem uma frase que eu acho muito emblemática para a gente, em cima de toda essa discussão, que ele diz o seguinte: se todos os cidadãos são iguais perante a lei, então um ônibus de 70 lugares deve ter 70 vezes o lugar de um carro. É mais ou menos por aí a ideia. Então, vou passar agora, pode usar aqui meu microfone, o Eduardo Vasconcelos. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, não só pelo assunto, que é extremamente interessante, eu trabalho com isso há muito tempo, mas também porque eu sou paulistano, nasci em 52, fui criança na década de 60, fui jovem na década de 70. Nossa vida era principalmente jogar bola na rua, né, que era uma maravilha, e andar de bicicleta. No Itaim Bibi, vocês imaginem fazer isso hoje lá, tá certo? Quer dizer, eu acompanhei essa mudança toda, vi a minha cidade ser completamente desvirtuada, né, desumanizada. Começou quando as pessoas, isso bem na década de 70, os primeiros paulistanos vestidos de automóvel começaram a correr pelas ruas e atropelando as pessoas, atropelaram meu irmão, ficou 45 dias no hospital, foi o primeiro choque que a gente teve, a primeira vez que eu me vi frente a uma realidade que estava em transformação e que nunca mais parou, né? Eu pretendo dar, no sentido ruim da palavra, né? Eu pretendo dar uma contribuição, lembrando alguns aspectos técnicos, que acho que são muito importantes para a gente combater alguns mitos que circulam há décadas na cidade e nos países em desenvolvimento, porque se a gente permanecer preso a esses mitos, a gente não vai avançar, a gente não vai conseguir gerar uma solução adequada e não vai conseguir fazer o que é muito importante, que é criar um constrangimento ético sobre aqueles que defendem esses mitos como se fossem verdades. A gente precisa denunciar esses mitos com vigor, com respeito, com honestidade, mas com muito vigor. Se a gente não superar esses mitos, a gente não consegue mudar, né? O primeiro ponto importante é que todas essas discussões, está um pouco por trás delas, embora os colegas tenham falado muito bem a respeito disso, uma ideia de que a gente precisa buscar uma eficiência. Se fala muito na imprensa do congestionamento, a cidade é ineficiente, etc. Esse é um grande risco. Lógico que a cidade é ineficiente, não interessa a ninguém o baixíssimo grau de ineficiência, mas nos países de desenvolvimento a equidade é tão importante quanto a eficiência. Se a gente ficar ligado ao preceito neoliberal de que a eficiência é a coisa mais importante, nós vamos fechar amanhã mesmo 1/3 das linhas de ônibus de São Paulo, porque elas não são eficientes, do ponto de vista econômico. Fazer ciclovia, então, não pode nem pensar, porque se for analisar o benefício-custo de uma ciclovia, nos moldes liberais, você não passa da primeira página, você vai ser derrotado na primeira discussão. Então, a equidade é uma coisa essencial nas sociedades como a nossa, que são sociedades de extrema desigualdade e que, portanto, o nosso grande desafio é montar um projeto de equidade para reconquistar o espaço e a cidade para nós, com um grau mínimo de eficiência. Ninguém vai defender uma cidade ineficiente, isso é lógico, né? Para a gente entender melhor esses números que eu proponho, é importante lembrar que a mobilidade das pessoas e das cargas tem dois ângulos que a gente deve analisar para entender o que acontece e, consequentemente, ver como pode ser mudado. O primeiro ângulo é o mais comum, é o ângulo do consumo, né? A mobilidade consome espaço. A cidade do país mais rico do mundo, que tem maior espaço viário, é Los Angeles. Em alguns lugares tem 70% do espaço dedicado ao automóvel andando ou parado, que é o recorde mundial, né? Ou seja, o sistema de transportes consome muito espaço. Dentro do sistema viário, dependendo do modo que você utilize, você consome uma certa quantidade de espaço. O pedestre consome mais ou menos 1 metro quadrado, a bicicleta 2,5 metros, quem está na moto vai consumir aí uns 8 ou 10 metros, quem está dentro de um ônibus vai consumir 1 metro só, igual ao pedestre, e quem está no automóvel vai consumir 50 metros quadrados. Essa é a grande diferença, né? Além disso, existe um consumo totalmente diferente de energia,
Quem anda de ônibus consome 1/10 da energia de quem anda de automóvel. Os números são abundantes, literatura internacional, literatura brasileira já mostra isso claramente. Em relação à poluição, a gente vê muito na cidade as pessoas falando que absurdo é que o ônibus só tem 6 pessoas dentro. Que desperdício, pessoas dentro do automóvel, né? Só que aquela pessoa dentro do automóvel está emitindo 10 vezes mais poluição do que cada um daqueles 6 que estão dentro do ônibus, está ocupando 8 vezes mais espaço do que cada um daqueles 6 que estão dentro do ônibus e por aí vai. Então, nós temos importantíssimo que a gente entenda esses dados todos para nós podermos combater esses mitos e defender melhor a nossa proposta, porque se nós soubermos combater esses mitos, não haverá forma daqueles que ainda insistem no novo modelo, insistir nesse novo modelo, a não ser pela força. Porque é evidente que o modelo que nós propomos tem várias virtudes. Não tem só virtudes, mas tem várias virtudes, né? Eu costumo comparar, e os dados saem todos para quem tiver interesse, eu desisti dos slides para a gente economizar tempo, saem todos do Sistema de Informação de Mobilidade da Associação Nacional do Transporte Público, que é uma associação civil sem fins lucrativos, não confundam com a associação dos donos dos ônibus, não tem nada a ver, e que é o primeiro sistema de informação de mobilidade dos países em desenvolvimento no mundo, cobre as cidades acima de 60 mil habitantes do Brasil, e que agora foi copiado na América Latina, eu pude participar. Já existe o sistema latino-americano também semelhante ao da ANTP. Vocês podem consultar www.antp.org.br, Sistema de Informação. Os números que eu vou falar estão, em geral, todos lá, né? Quando a gente compara, por exemplo, em São Paulo, usando os dados da OD, o que a gente chama de metabolismo da mobilidade, é o que as pessoas consomem, que eu estava citando, de espaço, etc., e o que elas geram de impactos negativos. Os 3 impactos mais importantes são o acidente de trânsito, de longe o maior impacto negativo da equidade, em relação à equidade dos países em desenvolvimento. O segundo é a contaminação do ar, que nas grandes cidades como São Paulo é gravíssimo. E o terceiro, o famoso congestionamento que incomoda tanta gente. Esses 3 impactos negativos não são os únicos, mas são os mais comuns, os mais elucidativos na discussão. Se a gente for observar um dia de São Paulo, com os dados da OD, uma família de classe média, muito comum hoje em São Paulo, com 2 automóveis, comparada 4 pessoas e 2 automóveis, e uma família de renda mais baixa, com 4 pessoas e nenhum automóvel. Ao fim de um dia, essa família de classe média com 2 automóveis terá consumido de 10 a 12 vezes mais espaço público do que a família de renda baixa. E lembrem-se que numa cidade como São Paulo, que tem aí 20 mil quilômetros de vias, esse patrimônio público custou para nós cerca de 50 bilhões de reais para construir, que são 2 orçamentos da cidade. Tem um enorme investimento social num sistema viário gigantesco, que na verdade é apropriado por uma parte pequena da sociedade que anda de automóvel. É uma privatização do espaço público que constitui uma violência, que essa é a principal violência, que sustentou muitos prefeitos na cidade, baseado no mito de que construir vias é democrático. Não é democrático. Construir vias numa sociedade como a nossa é altamente antidemocrático e iníquo. E esse é a primeira coisa que a gente tem que denunciar, né? Os outros aspectos de poluição nem se fala, quer dizer, tanto o automóvel quanto... Tanto o automóvel quanto a motocicleta, que não as novas, mas o médio, poluem muito mais por passageiro transportado, é outro mito que existe. Quando a gente fala em congestionamento, entra, infelizmente, eu sei que a pessoa que mencionou isso aqui fez com toda a boa vontade, porque esse é o número que circula. Esse mito de que São Paulo tem 7 milhões de automóveis, isso não existe. Esse mito vem vindo há muito tempo, né? A gente sabe que isso não existe. Hoje, no máximo, existem 4 milhões de automóveis em São Paulo. Talvez 3,5 milhões sejam usados, o que já é um número gigantesco, enorme, né? Mas não existem esses outros veículos que, simplesmente, materialmente impossível que eles existam, mas eu não sei a quem interessa ficar dizendo que existe 7 milhões de automóveis. Houve uma interpretação equivocada de automóveis. Pode ser que exista uma quantidade de veículos, né? Eu acredito que existe, pelos estudos da OAD de São Paulo, que é feita pelo metrô, do IPEA, mais ou menos 5,5 milhões de veículos, não de automóveis, né? Só para a gente dizer como as coisas são difíceis de discutir quando os números são muito estranhos, né?
Bom, essa mesma família de classe média, no final do dia, ele emitiu 12 vezes mais poluentes do que a família de renda baixa, e ela colaborou 16 vezes mais para a ocorrência de acidentes, que a gente sabe em São Paulo é uma situação gravíssima. Portanto, existe uma enorme iniquidade na apropriação do espaço da cidade, que é um espaço público, é um patrimônio público. E isso foi construído, e é muito importante a gente lembrar, por um projeto de outros seres humanos que nos antecederam na cidade. São seres humanos como a gente, eles tinham uma outra visão da realidade. Não podemos pensar, eu acho uma ingenuidade pensar, do ponto de vista da ciência política, eles erraram, eles não sabiam o que estavam fazendo. Não. Esses projetos são projetos concretos de elites, isso acontece em todos os países. Nós tivemos uma elite totalmente relacionada com a ideia norte-americana, em alguns casos europeu, de desenvolvimento em função do automóvel, do progresso no material, e etc., da criação de empregos. Esse é um projeto consciente de uma elite, que dominou o Brasil desde a década de 30, quando destruiu o sistema ferroviário e começou a implantar as rodovias. Eram seres humanos como nós, antepassados nossos, que poderiam estar aqui brincando conosco e discutindo. Temos que entender isso. Esse projeto não acabou. Esse projeto continua vivo. Não adianta a gente pensar que com boa vontade a gente vai conseguir mudar. Essas pessoas, naturalmente, como nós faríamos também, vão continuar defendendo o seu projeto. Então nós temos que nos preparar para um debate da democracia, um debate pela equidade, e criando esse constrangimento ético para não deixar os mitos permanecerem. Depois que a gente eliminar esses mitos, ou pelo menos a maioria deles, aí a gente senta na mesa para discutir o que realmente deve ser feito, né? Por exemplo, as pessoas acham que os 4 milhões de automóveis estão ao mesmo tempo na cidade no congestionamento. Quando eu pergunto nas palestras assim, todo mundo responde 3 milhões e meio. Na verdade, 15%, 600 mil veículos ao mesmo tempo no trânsito da cidade paralisam a cidade no fim do dia. Ou seja, o que isso mostra? Isso mostra que todo mundo já sabe, nos estudos internacionais, que como o automóvel necessita 50 metros quadrados para conseguir circular numa velocidade mais ou menos de 25 km por hora, é impossível acomodar todos os automóveis na cidade. Nenhuma sociedade do mundo conseguiu, nem a sociedade mais motorizada e mais rica do mundo, que é os Estados Unidos. Los Angeles, que eu já mencionei, que tem a maior oferta da Terra em termos de espaço para o automóvel, todos os anos ganha o campeonato de congestionamento nos Estados Unidos, feito pela Universidade do Texas, que faz o estudo, inclusive, para o governo americano. Campeã, todo ano campeã, apesar de toda a oferta que ela tem. Portanto, o mito de que o aumento das vias vai permitir acabar com o congestionamento, esse é um mito que a gente tem que lutar mais contra ele, né? Antes de ir para o final, não sei quantos minutos eu tenho, faltam 5. Nós temos que também lembrar que algumas características dos países em desenvolvimento são muito importantes nessa discussão. Primeiro, que nós temos democracias, no mínimo, diria, frágeis. Alguns dos nossos vizinhos da América Latina têm democracias de mentira, que podem virar ditaduras da noite para o dia. Outros têm democracias frágeis. Nós, felizmente, me parece, temos agora uma democracia forte e que, felizmente, deverá continuar. Assim espero. Mas, dada a enorme disparidade social das nossas populações, o grau de educação, a capacidade de compreensão dos processos políticos, né? Aqui eu falo de uma ignorância factual, uma ignorância objetiva, não é ignorância que tem nada a ver com inteligência, né? Acho que vocês me entendem. Nossa população, em geral, não tem condições de interpretar os processos políticos que acontecem e, portanto, são presas fáceis de qualquer tipo de retórica irresponsável e populista, né? Então, essa dificuldade é muito grande. As pessoas que hoje, por exemplo, não nós que estamos aqui, que temos alguma voz porque somos de classe média ou da elite, as pessoas que realmente precisam da bicicleta no Brasil não têm poder. Elas não conseguem chegar no governo e mudar a agenda, né? E esse projeto que foi implantado desde a década de 30 nunca mudou, né? Mesmo desde 90, que a gente voltou ao novo Código de Trânsito, até aqui, todas as elites brasileiras apoiaram o projeto de desenvolvimento de automóvel e de motocicleta. Todas. Do ponto de vista da ciência política, hoje não existe nenhum grupo político importante no Brasil, importante no sentido de ter poder real. Não existe nenhum grupo político no Brasil que apoie esse projeto que nós estamos apoiando para valer. Nenhum.
Portanto, nós constituímos, na verdade, uma enorme rede que está crescendo cada vez mais, meio fora do sistema político, e só ela vai conseguir mudar isto tudo, porque nenhum grupo político do Brasil aceita esse projeto que nós estamos falando. Porque na hora do vamos ver, baixa o imposto do automóvel, baixa o imposto da motocicleta em 2 dias, né? E não baixa o imposto do ônibus. Isso aconteceu. Ou seja, nós da NTP tivemos que ir a Brasília dizer, tem ônibus no Brasil, as pessoas não vai baixar. Porque é instantânea a reação. Quer dizer, toda a elite brasileira, toda a elite política brasileira está profundamente dominada por essa ideologia do progresso, do desenvolvimento, e aparentemente as novas descobertas de petróleo do Brasil vão tornar isso mais grave ainda, no sentido, porque nenhuma força política importante realmente está afim de fazer as mudanças necessárias. Bom, terminando, quais são as propostas? A primeira proposta é que a gente tem que lutar muito pela democracia, para ela se aprofundar. A segunda é que nós temos que lutar muito pela cidadania. Eu gosto muito de citar uma coisa que me impressiona demais em São Paulo e no Brasil todo: o pedestre que cruza a via em cima de uma faixa de pedestre agradece o motorista que para. Quer dizer, esse é o sinal mais claro da ausência total de cidadania, gente. Enquanto a gente não mudar isso... Não, e ainda faz assim, né? Tipo, o Brasil é legal, você é muito legal, obrigado, e, somos todos brasileiros e tal. É uma coisa trágica, realmente é um negócio é uma coisa, não dá para rir, né? Enquanto a gente não conseguir mudar isso, como é que a gente vai mudar isso? Quer dizer, eu tive na CT, por exemplo, que eu fui da primeira equipe, dos primeiros 10 anos, experiências muito interessantes nas periferias, que todo mundo ia, né? Nas discussões. A gente tem que promover discussão de cidadania no trânsito, na base, com todo mundo, para derrubar os mitos, mostrar para a pessoa que está dentro do ônibus, as pessoas pobres que falam, puxa, Eduardo, eu estou no ônibus aqui, ele polui tudo. Eu falei, não é você que polui, não, os outros poluem muito mais, a pessoa não sabe isso. Eles não sabem nada, as pessoas não sabem. Elas estão completamente dominadas por essa ideologia, por essa mitologia que se separa. Nós temos a obrigação de trabalhar pela cidadania. Eu acho que esse é o mais importante, porque não será fácil, isso é longo, um ambiente construído como este, que levou 100 anos para fazer, bilhões e bilhões de investimento das casas de todo mundo, esse edifício aqui, todos os edifícios de São Paulo, isso está construído, isso não vai mudar em 10 anos. Não adianta a gente se iludir, a gente tem que trabalhar no espaço viário e na mudança do espaço. Primeira proposta, mais concreta em termos de trânsito. Nós temos que baixar a velocidade na cidade inteirinha. Nós estamos... A CT começou a fazer esse projeto, eu fui pessoalmente dar o meu apoio lá na prefeitura, fiz questão, encontrei todos os meus amigos da CT, dar o apoio. Esse é o projeto certo. Nós temos que baixar a velocidade em toda a cidade, não é só nas avenidas, né? Nos bairros também. Os bairros foram totalmente privatizados no seu sistema viário, ninguém mais consegue andar, as crianças não podem mais fazer nada, ou seja, é lógico que uma cidade gigantesca não vai voltar a ser a cidade de quando eu era menino jogando bola na rua, eu sei disso, né? Mas a cidade pode ser, como vários falaram, muito melhor, ela pode voltar a ser uma coisa muito melhor. Então nós temos que fazer um projeto tipo europeu, né, me parece, em que a gente vai baixar as velocidades nas zonas residenciais de todos os veículos a cerca de 30 ou 40 quilômetros. Esse é o projeto que permitiria reorganizar o espaço do trânsito para reinserir o pedestre e o ciclista. Aí é o espaço que você pode entrar e deixar seu filho andar à vontade, a pé, deixar o seu filho andar de bicicleta. Enquanto isso não for feito, a gente não vai conseguir. É muito perigoso, né? Logicamente, nós temos que tirar automóveis, em vez de fazer vias, nós temos que tirar automóveis da rua. Felizmente, o congestionamento ele tem uma função na matemática exponencial, quer dizer, ele cresce muito, muito rapidamente, e, portanto, se você tirar 30% dos automóveis de circulação, por exemplo, definitivamente, você consegue baixar muito o nível do congestionamento e ganha um enorme espaço para ampliar o sistema de ônibus para o pedestre e para a bicicleta. Temos que tirar 30% dos automóveis de São Paulo, não deixar mais ninguém entrar e recuperar esse espaço a favor do transporte público, do pedestre e da bicicleta. Bom, acho que eu já falei demais. Depois a gente continua. Obrigado.
E o mais interessante é que o Eduardo fez uma colinha aqui com apenas algumas linhas do que ele iria falar. Bom, rapidamente eu queria combinar algo com vocês. A gente está atrasado, como vocês já perceberam, pelo nosso horário, mas aqui no final da programação nós temos 15 minutos. Então, vamos combinar de fechar às 9h20, partindo agora com as perguntas, tudo bem? Tudo bem? Até para ninguém ficar aqui até às 10 da noite, né? Eu já vou começar, então, com uma pergunta para o David Byrne, ok? Pergunta. Em São Paulo, a pergunta do Danilo. Em São Paulo, muitos ativistas apostam na convivência entre carro e bicicleta, né? De uma forma harmônica, sem separar um do outro. Você acha isso possível e viável, tendo em vista a diferença de peso e velocidade de um e de outro? Bom, eu não posso falar com relação ao que vai funcionar nessa cidade em particular, não estou suficientemente familiarizado, mas eu sei que de rodar em diferentes cidades, eu sei que o compartilhar é possível. Os motoristas aprendem se vai haver outros tipos de veículos e também os ciclistas param nos sinais vermelhos, esse tipo de coisa, mas se existe a possibilidade de uma faixa protegida, é melhor, porque aí até uma criança pode transitar, uma criança pode ir para a escola e os pais não vão se sentir inseguros que haja tanto risco, mas você não pode fazer isso em toda e qualquer rua na cidade. Você pode fazer uma grade, uma rede, mas no mais você tem que compartilhar. Vou continuar com uma pergunta. I'll go on with another question. Para você, David. Another question mais to you. Uma da Andressa. From agora. E no seu livro, Diários de Bicicleta, você diz que te parece que em pouco tempo a bicicleta seria uma realidade de fato viável em Nova York. Você acha que vocês já atingiram esse patamar lá como uma, de fato, viável, um meio de locomoção? Sim, já é viável em Nova York e em outras cidades, mas pode aumentar muito, na verdade. Acho que em Copenhagen é quase 50% e esperam aumentar. Então, metade das pessoas que moram lá vão ao trabalho de bicicleta. E nós podemos dizer, tanto eu em Nova York como no Brasil, mas são os dinamarqueses podem fazer isso. Nós não somos dinamarqueses, nós somos brasileiros ou somos nova-iorquinos. Mas os dinamarqueses também tiveram a mesma reação quando se propuseram algumas mudanças. Eles disseram, não, nunca vamos abrir mão, somos dinamarqueses, adoramos os carros. Adoramos nossos estacionamentos. Então, digamos, é um amor perverso. Eles disseram a mesma coisa, e as mudanças foram feitas gradualmente. E então, as coisas tiveram seu momentum, o seu embalo. Descobriram que a rua tornou-se mais amigável dos pedestres, das pessoas que se sentavam, e era melhor para os negócios também. Os negócios prosperaram mais. Então, e os negócios nas outras ruas disseram, bom, nós também queremos a mesma coisa, o comércio. Então, tem lá um seu momentum. Mas tem um longo caminho pela frente em Nova York. E sim, podemos usar a nossa cultura nacional como uma desculpa para a inércia, mas não precisa ser assim. Muito bem, agora eu vou passar uma
pergunta para o secretário Marcelo Branco, pergunta do Marco Antônio, secretário, e ele diz: ao discutirmos os meios para criar espaços onde as pessoas possam utilizar a bicicleta de maneira mais ampla, não teríamos primeiramente que solucionar os problemas de mobilidade básicos, que é o mau estado de conservação das calçadas? Põe o Marco Antônio aqui. Qual a importância das calçadas? Olha, Marco Antônio, eu acho o seguinte: nós não podemos deixar de implantar algum projeto que nós tenhamos condição de implantar por conta de que precisamos resolver tal problema antes. Então, eu acho que realmente o problema das calçadas é muito grave em São Paulo. Eu, particularmente, não conheço ou não cheguei ainda a uma conclusão de como resolver isso. A legislação é muito amarrada. Quer dizer, na cidade de São Paulo, a obrigação de manter a calçada e de fazer uma calçada adequada é do munícipe. Então você tem que, se a prefeitura fizer essa calçada, depois tem que cobrar do munícipe, porque senão a prefeitura é cobrada disso, porque não é atribuição dela. Então tem um complicômetro jurídico, você cobrar do munícipe também, se ele faz uma calçada que esteja adequada, que esteja limpa, bem mantida e tal, mas que ela não seja absolutamente adequada para circular com cadeira de roda, ou você não pode cobrar que seja de outra forma. Quer dizer, a obrigação dele é ter uma calçada bem mantida, que não seja suja e tal. Então é uma coisa que eu acho que realmente a cidade tem que resolver. Eu, particularmente, não tenho ainda o conceito do como seria esse mecanismo para a cidade como um todo, pensando em tudo e não em rotas pontuais. Mas eu acho que passa essa mudança do comportamento, a mudança desse compartilhamento passa por muitas ações, né? Quando nós começamos a falar do respeito ao pedestre, muitas críticas ou muitas pessoas falavam: mas eu conheço na esquina da minha casa ou na rua tal a faixa de pedestre está apagada ou não tem uma faixa de pedestre. E eu acho o seguinte: nós temos mais de 90 mil faixas de pedestre na cidade de São Paulo. Nós fizemos aí em 6 meses, fizemos 4.250, estamos fazendo outro tanto agora nesses 6 meses últimos desse ano. Vamos depois divulgar esses números aí, que eu não sei exatamente qual foi, mas, enfim, tem que ser feito o trabalho de implantação de faixa de pedestre, mas não é porque em um determinado local ou em vários locais não tem uma faixa adequada que nós vamos deixar de respeitar as outras 90 mil que já estão implantadas. Então, esse conceito do que vem antes, eu acho que é um pouquinho vago. Quer dizer, temos que resolver o problema de calçadas, temos que resolver, mas não podemos deixar as outras ações esperando que a gente resolva primeiro a calçada, para depois resolver a faixa, para depois resolver a bicicleta, para depois começar a multar o carro que não respeita a faixa. Essas coisas têm que ir em paralelo e a gente tentando resolver aquilo que a gente consiga resolver e não esperar e fazer um cronograma muito amarrado, senão a gente não sai do lugar. O Arthur, você queria comentar em cima disso, dessa pergunta, né? Não, o comentário é exatamente isso. Existe uma inversão de valores. A responsabilidade da calçada é nossa. Tá? A única forma de resolver esse tipo de coisa, não sei se o Eduardo Vasconcelos concorda ou não, é simples. A gente tem que mudar a lei federal. O secretário e todas as pessoas que têm o poder aqui em São Paulo chegam num determinado ponto que eles caem em lei federal. Quando eu falei da Melim Malatesta, e o secretário sabe disso, o Eduardo sabe, quem mexeu com a coisa pública sabe, por lei federal, o direito, o poder máximo é de quem faz a assinatura técnica. Então, o poder máximo é da pessoa que assina o projeto cicloviário. Se ele bater o pé e tiver instrumentos para negar o secretário, ele nega. E a calçada não é responsabilidade é responsabilidade do munícipe. A proposta da RTP, que nós fizemos já há vários anos, é que o governo assuma a responsabilidade pelas calçadas das vias principais das cidades brasileiras. Essa é a nossa proposta. Tá? Estamos aqui na divisão de microfones, também é coletivo. Vou seguir, então, uma pergunta para o secretário, mais uma, depois tenho mais uma para o Arturo e outra para o Eduardo. Secretário, a ciclofaixa destinada ao lazer poderá um dia ser usada como ciclofaixa de transporte diário para aqueles que usam a bike como meio de transporte? Pergunta da Carla. Olha,
Eu acho que as coisas, nós temos que ter projetos específicos para cada uma coisa. A ciclofaixa de lazer, o prefeito tem até dito isso, de utilizar uma vez por mês a ciclofaixa, abrir para a bicicleta, mas eu acho que isso demanda um estudo mais aprofundado, porque ela foi desenhada para ser uma ciclofaixa de lazer. Quer dizer, ela não é a melhor rota para a bicicleta. Nós podemos usar trechos dela que se identifique que ali tem uma demanda de transporte. Quer dizer, quando ela vai ser utilizada para transporte, ela precisa ter características de transporte. Então, eu não acho que é simplesmente pegar a ciclofaixa de lazer e transformar, para dizer, não, essa mesma ciclofaixa nós vamos utilizar todos os dias para a bicicleta. Eu acho que aí precisa de um projeto que seja mais voltado para esse fim, e não pegar o que existe e transformar numa ciclofaixa permanente. Então, esse estudo está sendo feito para a gente ver que trechos que nós poderíamos eventualmente utilizar dessa forma, talvez ampliar e essa ampliação ser definitiva, enfim, tem que ter um projeto específico que na minha visão não é tão simples, simplesmente transformar uma ciclofaixa que liga parques numa ciclofaixa permanente. Eu queria fazer uma outra observação aqui na fala até do professor Vasconcelos, que é essa questão de redução de velocidade. Isso é fundamental, eu fiquei muito satisfeito, não tinha conversado com ele sobre esse assunto, de ter sido falado aqui. Quer dizer, é fundamental que a gente reduza a velocidade dos veículos na cidade de São Paulo. Eu, particularmente, tenho apanhado muito por conta disso, vocês têm acompanhado, porque diz que é indústria de multa, é isso, aquilo. Não é indústria de multa, isso é no mundo inteiro, onde houve redução de velocidade nas cidades, o número de acidentes cai e o número de mortes cai vertiginosamente. Então, essa é uma busca que nós temos que ter como permanente. Quer dizer, existe a necessidade, a obrigação de reduzir as velocidades. Nós estávamos com velocidades na cidade de São Paulo tidas como excepcionais, quer dizer, acima do código. Não é que era ilegal, mas o código prevê que você possa fazer algumas excepcionalidades. Nós estamos diminuindo todas essas velocidades para respeito ao código. E nesses bairros, nesse primeiro do Brooklyn, por exemplo, que nós estamos criando a ciclorrota, a velocidade já vai ser regulamentada em 30 km por hora, é a sinalização que está sendo implantada lá, vocês podem conferir. Então isso é realmente fundamental para que as pessoas possam utilizar as ruas de outra forma que não só andar de carro. Obrigada, secretário. Uma pergunta agora para o Arthur Alcorta, do José Júnior. O que ele acha da pouca participação da população classe média em mais audiências públicas sobre temas de trânsito e mobilidade em São Paulo? A bem da verdade, eu acho terrível. Acho que a gente participa muito pouco. E, por um outro lado, eu vejo que há um problema bastante sério que também há pessoas que participam e que têm posicionamentos muito ortodoxos. Na realidade, a minha preocupação com o desenvolvimento humano desse país é que está se forçando já há algum tempo que isso daqui vire um Corinthians e Palmeiras, ou um Flamengo e Fluminense. Tá? Ou seja, existe uma radicalização para o bipolar, porque existe interesse nisso. Tá? E as pessoas estão entrando, muita gente está entrando em reuniões a respeito de transporte, com um princípio básico que é o seguinte: os caras que estão na prefeitura, o secretário, o prefeito daí para fora, por princípio são inimigos. O que a gente precisa aprender a lidar é que a trabalhar é que existe um meio de campo, tá? Que por pior que seja o inimigo, você precisa conversar com o inimigo, precisa entender as razões dele, tá? Porque a única forma de você conseguir mudar as coisas é realmente reestruturar o pensamento deles. Tá? O que me deixa feliz nesses anos aqui de trabalho, e eu participei junto com o Eduardo Vasconcelos, o pessoal me achava um louco de hospício, da Casa Madre Teodora, boa parte das ótimas coisas que aconteceram de 82 para cá, nesse país, saíram da Madre Teodora, saíram da Casa Madre Teodora, que foi a casa de projeto de governo do Montoro. Tá? O que acontece em todos esses anos é que, de uns anos para cá, tem havido, pelo menos no movimento de bicicletas, que tem crescido de uma maneira muito forte, um amadurecimento fantástico, fantástico.
O pessoal parou, felizmente, de uns 5 anos para cá, eles pararam de achar que o carro é único, exclusivamente o inimigo. Eu agradeço muito aquele cara de barba lá e de óculos que está me olhando, tá? Tiago Benício, tá? Existem outros, Tiago é um dos pensadores, eu estou falando o nome dele em nome de várias pessoas aqui, tá? E de outros lutadores, tá? Na realidade, tem que se achar uma outra forma de brigar. Por favor, não sejam bipolares. As coisas não são nem boas, nem ruins. As coisas são humanas. Nós somos todos humanos. Muito bem. Agora, uma pergunta para o professor Eduardo Vasconcelos, do André. Ele diz, não vejo a cidade diferente nos últimos 30 anos, somente mais cheia. O que coloca os problemas mais próximo, né, mais perto. Pergunto, existe e qual é o paradigma da cidadania que devemos mudar? Complexa, filosófica. Acho que eu tenho que usar. Opa, vamos lá. Usa o meu. Bom, só um detalhe, eu formalmente não sou professor, obrigado. Eu gostaria até, mas por outros motivos não pode. Então, quando eu digo que a cidade é muito diferente, eu concordo. Quer dizer, o congestionamento em São Paulo já começou na década de 60, com a grande crise do Detran, isso é uma história muito longa, e foi crescendo de tamanho, né? É que antigamente você tinha, nas expressões que eu usei, uma cidade, vamos dizer assim, que era uma cidade mais equitativa, né, no período pré-automóvel. Com a entrada do automóvel, ela foi se tornando cada vez mais iníqua, né, cada vez mais injusta e diferente. Isso se agravou tremendamente, ela chegou num ponto, eu diria, não dá para quantificar essas coisas, mas um ponto máximo de iniquidade, talvez há uns 10 anos atrás. Por que eu faço essa diferença? Porque não havia um congestionamento generalizado no sentido de afetar toda a cidade, né? E todos os seus negócios e tal. A partir do momento em que o congestionamento se generalizou, aí sim você teve uma enorme iniquidade e também uma enorme ineficiência. Quer dizer, são as duas coisas mais indesejáveis que a gente tem. Eu vejo a iniquidade, eu vejo a equidade no trânsito como a distribuição equitativa daqueles recursos que eu citei. Quer dizer, se o sistema viário é um sistema de uso público e construído com dinheiro público, o critério de divisão dele, lembrando até a frase do Peñalosa, que na verdade a gente fala isso há uns 30 anos no Brasil, né? Vários colegas da CT sempre falaram assim também, muita gente participou disso. A engenharia de tráfego tradicional, importada dos Estados Unidos cegamente por nós, é assim, tem 5 carros e tem um ônibus, então os 5 carros têm prioridade, né? Ninguém entrou dentro dos 5 carros nem dos ônibus, nós é que falamos há cerca de 20 e tantos anos, mas peraí, no ônibus tem 30 pessoas e nos carros só tem 5, então o ônibus é que tem que ter prioridade. Isso está tão entranhado na engenharia de tráfego tradicional, porque ela é norte-americana, e porque nada contra os americanos em si, eu digo, em termos sociológicos, é uma sociedade que levou ao extremo a sua mobilização individual, motorizada, e que não tem mais pedestre nos Estados Unidos. É por isso que você pode virar à direita com o seu carro no semáforo vermelho, não tem mais pedestre, então não tem mais esse problema. Então, uma sociedade muito diferente, né? Então, a equidade é a distribuição equitativa do espaço, né? Esses consumos de energia, que eu citei, consumo de espaço, tem que ser balanceados de forma equitativa, e a geração dos impactos negativos, que a gente chama de externalidades, tem que entender quem gerou esses impactos e quem vai sofrer. O que acontece hoje é que quem gera os impactos é a parte mais rica da sociedade e quem sofre é a parte mais pobre. Isso tem que ser balanceado. Tem que balancear essa distribuição entre geração de impactos negativos e sofrimento pelos impactos negativos. É muito clara essa equação em termos de ciência política e de sociologia. Mas para botar isso para valer em execução, eu já participei da CT por 10 anos, vi como é muito difícil fazer isso, porque nós estamos no final de um longo ciclo de cerca de 80 anos
desse tal projeto de modernização capitalista conservadora, baseada na criação de empregos para a indústria automobilística. Nós estamos no final desse ciclo, que infelizmente terminou agora nos últimos 2 governos federais, com a liberação irresponsável, criminosa da motocicleta, da forma como foi liberada no Brasil. Esse ciclo está terminado, a sociedade brasileira foi motorizada individualmente, como as elites queriam que acontecesse, é um projeto bem sucedido, nós perdemos o primeiro tempo do jogo. Nós temos que trabalhar agora para ganhar o segundo tempo, que o Brasil nem conseguiu fazer lá com o Paraguai. Tá certo? Esse aí. O Eduardo, que é sociólogo, perdão. Bom, eu vou fazer agora a última pergunta de hoje deste fórum, e eu, obviamente, vou fazer para o David Byrne a pergunta do Durval, e já aproveito, David, para você, depois de responder a pergunta, já fazer a finalização aqui do fórum, fazer suas considerações finais. O Durval pergunta, David, se Copenhague é 10... e Hong Kong é 0, qual nota você daria para São Paulo no quesito pedalabilidade? Biking activities or whatever. Well, depende um pouco das ruas, né? Bom, temos um grupo enorme aqui. Não é muito comum, na verdade, mas eu imagino que se vocês vão nas ruas mais tranquilas, é bem legal, né? Se vocês conhecem o caminho que vocês têm que fazer, vocês podem andar por aí. Mas aí você, de repente, em algum momento, você vai ter que entrar numa rua mais movimentada e aí as coisas mudam. Então não é que nem o Hong Kong, lógico, não é igual. É uma coisa bem interessante a história lá da colônia em Hong Kong. Na verdade era um bairro, um distrito financeiro, né? Na verdade não é uma cidade que desenvolveu-se de uma maneira típica. Ela, na verdade, era uma maquinária, digamos, para poder fazer um mercado de câmbio, de dinheiro, enfim, foi uma coisa meio confusa. Então, também precisa de outro tipo de infraestrutura. Não tem parques, não tem praças, não tem nenhum tipo de esplanada onde as pessoas possam se encontrar. Para quê? Mas São Paulo tem isso. São Paulo tem lugares onde as pessoas podem se juntar, podem fazer coisas juntas. Então não é só das bicicletas. Num lugar como esse, você vê que as pessoas, a cidade inteira, como Hong Kong, não é para pessoa, é para outra coisa. Muito bem. Terminamos agora o nosso fórum. So eu queria que você deixasse umas palavras finais para o nosso público. David? Dave? I talk to you. Hi. Well. Pois é, tá difícil. So, repeating. I'm supposed to sum up. I'm supposed to make a conclusion. Yes, please. Não era para fazer uma conclusão? Então, eu ia fazer isso. Tá, então vamos lá. O futuro. Bom, ouvi aquele prefeito de Bogotá, o Henrique Peñalosa, e ele e outras pessoas, eles falavam uma coisa bem simples, na verdade. Não fique pensando o que vai acontecer no ano que vem, ou daqui a 5 anos. Pense daqui a 100 anos. É isso que você tem que fazer. Pense daqui a 200 anos. Você tem que pensar dessa forma. Pense o que a sua cidade vai fazer ou vai ser daqui a 200 anos e vamos começar daí. Vamos começar a imaginar como seria a vida para, não para os seus filhos, mas para os filhos dos filhos deles, e as coisas que eles vão ter. E aí começar a pensar nisso. Imaginar o que pode acontecer. Não é uma utopia. Somos seres humanos, afinal. Mas seria legal pensar dessa forma. Vamos pensar dessa maneira um pouquinho diferente. Vocês vão ver que vai dar para construir coisas que vão ser muito duradouras, vão ser coisas eternas. E podemos fazer. Vamos parar de pensar que as coisas não são possíveis.
Quando pensamos no longo prazo, pensemos no que podemos fazer semana que vem, lógico, é impossível. Mas se você pensar o que você pode fazer daqui a 50 ou 100 anos, aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Legal? Eu agradeço a participação de todo mundo, principalmente aqui aos integrantes da mesa e ao David Byrne, idealizador, que vai levar esse debate bacanérrimo agora para toda a América do Sul também. Encerrando o Fórum Cidade, Bicicletas e o Futuro da Mobilidade, agradecemos à senhora Paulina Chamorro, ao senhor David Byrne, ao senhor Eduardo Alcântara Vasconcelos, ao senhor Arthur Alcorta e ao senhor Marcelo Branco pela oportunidade desse fórum e apresentações de suas vivências. Agradecemos também às autoridades, convidados e público aqui presente, que contribuíram para o sucesso deste evento. E desejamos a todos uma boa noite.